Boa tarde a todos. Nós hoje estamos aqui, todos presentes, para formalmente lançar o nosso núcleo jurídico, um grupo de pesquisa que se insere dentro do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP. Esse núcleo jurídico, ele nasceu a partir de uma percepção de que haveria necessidade de um debate mais qualificado a respeito das questões jurídicas que permeiam a inovação no país. E esse grupo, digamos assim, de pesquisadores, ele se articulou a partir da iniciativa e do apoio do professor Glauco Arbix e do professor Mário Salerno, que nós aqui também agradecemos pelo apoio a essa iniciativa. E, inicialmente, a composição inicial do grupo é feita pelo Vitor Monteiro, o Fábio Santos, Danilo Tavares, Eduardo Ariente, Tânia Mazon, Maria Marinho e eu, Carolina Mota Mourão. Então, a partir de uma percepção de pesquisadores e também a partir da experiência que nós tivemos em instituições públicas, nós demos início a essa iniciativa de montarmos um núcleo jurídico para debater questões relativas à inovação. Inicialmente, o grupo pretende focar seus esforços de pesquisa na inovação no âmbito das empresas. Então, o objetivo, na verdade, é, a partir de uma conversa com empresas e com profissionais da área jurídica que tenham uma experiência, seja em empresas específicas ou também contando com a experiência pretérita em outras instituições. Então, aqui no caso, a gente vai apresentar a Cristina. A Cristina atualmente tem experiência, atua na empresa Vale, mas já teve uma longa passagem aí pela área pública, pelo poder público, a gente já vai apresentar. Então, a ideia é mapearmos os problemas e apresentar soluções jurídicas concretas. Então... Isso. E dentro dessa perspectiva, enquanto um grupo que se pretende discutir a relação entre direito e inovação, a gente acabou, num primeiro momento de organização e no esforço de organização, tomando algumas decisões, são decisões sobre a nossa organização, em que a gente pudesse refletir esse tema com o qual a gente vem trabalhando. Então, nós tomamos uma opção de saída por uma organização que prestigiasse a paridade de gênero, uma organização que prestigiasse a multi-institucionalidade. Então, a despeito de cada um aqui trazer suas experiências pretéritas, a gente busca sempre e vai buscar nessa nossa trajetória refletir essa multi-institucionalidade, então advogados e advogadas de várias instituições. A gente também pretende ser um grupo que procura ser multi-institucional, então conseguir dialogar com vários atores desse sistema de inovação. E hoje eu e a Carol assumimos uma posição de coordenador do grupo, mas é uma coordenação que, de saída, é uma coordenação rotativa, com a pretensão de ser uma coordenação paritária e uma coordenação que busca, sobretudo, fazer com que a nossa atividade não seja de ninguém, mas seja sempre aberta ao público, que é também o espírito que anima o observatório, que espírito que anima aqui o IEA. Então, dentro desse contexto é que a gente convida a todos a participarem do nosso grupo. Hoje a gente tem um e-mail, queria só transmiti-lo aqui. Aqueles que tiverem interesse, sintam-se à vontade em nos escrever, em participar da nossa comunidade ou da nossa rede de relacionamentos. Atualmente a gente está trabalhando no NJ, né, núcleo jurídico.oic.iausp@gmail.com. Então, acho que com isso a gente faz formado e lançado essa estrutura que a gente pensa aqui no IEA e vamos começar a nossa conversa, tá? Ótimo. E só para esclarecer, nós vamos iniciar aqui nosso debate apresentando a Cristina e dizendo também aí para aqueles que estão participando ao vivo e por internet que podem enviar suas perguntas para que sejam respondidas ao vivo e aqui ao longo do nosso debate. Bom, iniciando,
Quero apresentar a Cristina Simacopoulos. Ela é formada em Direito, ela tem pós-graduação em Contratos Típicos e Atípicos pela FGV e também especialização em Propriedade Intelectual pela FGV também. Atuou como coordenadora do Núcleo de Propriedade Intelectual da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e também atuou como coordenadora do Núcleo de Patenteamento e Licenciamento de Tecnologia da Diretoria Científica da FAPESP. Atualmente é especialista em parcerias e recursos da Gerência Executiva de Tecnologia e Inovação da Vale. É também membro do Comitê de Interação Universidade-Empresa da ANPEI, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, atuando como líder do grupo de trabalho do Marco Legal da Inovação da entidade. Então, diante disso, passamos a palavra para você, Cristina. E agradecemos a sua presença, logicamente. Boa tarde a todos. Fico duplamente feliz, né? E até, assim, honrada, na verdade, por estar aqui, por ser o debate inaugural do grupo, né? Responsabilidade dobrada aqui. Então, Carol. Bom, a gente teve uma conversa inicial, né, sobre o trabalho da Vale nessa área de inovação, quais são os desafios do dia a dia da empresa, mas até deixar já de cara o recado, os desafios são da empresa, mas eles são também de todos os parceiros que atuam com a empresa. A gente nunca, em parceria, a gente nunca tem um desafio de um lado só, né? Ele sempre é uma via de mão dupla. Então, eu vou começar apresentando aqui uma parte institucional aqui da Vale, até para que todos entendam. A Vale, estava até conversando com o professor Glauco anteriormente, ela é uma empresa que, quando a gente fala de inovação, é diferente da gente falar da inovação em empresas que têm produto de prateleira, né? Nós trabalhamos com produtos que estão prontos na natureza. Nossa melhoria é em processos, é tornar processos mais verdes, é melhorar o valor agregado em commodities nacionais, enfim. O nosso trabalho em inovação ele é muito duro e tem que ser cada vez mais constante e frequente, porque a gente tem sempre que provar o valor agregado do nosso produto, que não é aquilo que a gente compra na prateleira do supermercado. Então é um desafio muito grande. Eu vou passar aqui para vocês um pouquinho. Vou tentar falar sentada, tá, Carol? Bom, se você precisar de qualquer ajuda, você me avisa. Tá bom. Então, somos a Vale. A Vale é uma mineradora que atua como base de uma cadeia que contribui para o desenvolvimento da sociedade. É uma empresa com ativos de classe mundial. Minério de ferro da Vale, né, dispensa apresentações, Carajás, enfim. E é líder global na produção de minério de ferro, pelotas e níquel. A Vale também produz cobre, carvão, fertilizantes, manganês, ferro-ligas e subprodutos de ouro, prata, cobalto, metais do grupo da platina. Investe fortemente em logística, siderurgia e energia e inova todos os dias para fazer uma mineração mais moderna, segura e sustentável, o que demanda muita inovação. A presença da Vale, né, para atender a demanda mundial, ela está presente nos 5 continentes, entre escritórios, operações, áreas de P&D. E a missão da Vale, transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. A visão, ser a empresa de recursos naturais global número 1, em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. E valores, a vida em primeiro lugar, essa é a primeira frase que a gente fala dentro da Vale, a partir do momento 1 que a gente põe o pé lá dentro. Valorizar quem faz a nossa empresa, cuidar do nosso planeta, agir de forma correta, crescer, evoluir juntos e fazer acontecer. Bom, então, para a gente conseguir ser essa Vale inovando, como que a gente opera, então, a inovação dentro da empresa? Eu não vou entrar em muitos detalhes da parte, inclusive, de seleção de projetos, funil de inovação, até porque, né, o nosso foco aqui é mais jurídico, é a parte de parcerias, mas eu acho importante, porque eu nem sei quem, né, do pessoal que está assistindo ou pela internet aqui, tem contato com essa área de inovação. Então, acho importante conhecerem um pouquinho, né, só para que vocês tenham uma ideia de como a gente chega num contrato. Então, o modelo de desenvolvimento da inovação da Vale é conduzido de maneira centralizada. A minha bolinha vermelha não vai funcionar, né, professor? Eu ia tentar. Então, aqui a gente tem os negócios core da empresa, que são, né, minério de ferro, metais básicos, carvão, os negócios de suporte, logística e energia. A logística da Vale é muito forte.
E nós temos, então, os centros de P&D da Vale, que são esses do lado esquerdo da tela, que são o CDM, o CTF, são os nossos centros de P&D ligados mais assim, às áreas de negócios e que praticam projetos, que executam projetos de horizonte 1, ou seja, projetos de execução mais rápida, mais incremental, ou até mesmo de um horizonte 2. E aqui do lado direito, a gente tem exatamente a área que eu represento, que é a Gerência Executiva de Tecnologia e Inovação. A nossa gerência executiva, ela é responsável pela área de gestão de tecnologia e inovação, inteligência tecnológica, gestão do portfólio de propriedade intelectual da empresa e cooperação e fomento, que é a área especificamente da qual eu participo. E, além disso, nós temos 2 institutos tecnológicos da Vale. Um deles é o ITV Desenvolvimento Sustentável, que fica em Belém, e o outro é Mineração, em Ouro Preto. São pessoas jurídicas com CNPJs, então, diferentes da Vale, sem fins lucrativos, voltados para a pesquisa. Então, nós temos aí, pela definição da Lei de Inovação atual, 2 ICTs privadas debaixo desse nosso guarda-chuva corporativo. E temos muito orgulho disso, né? Então, passando aqui um pouquinho para vocês, como eu havia mencionado, nós temos a parte mais incremental, que são esses centros de pesquisa dentro das áreas de negócio da empresa, e temos ali a nossa área atuando entre horizonte 2 e horizonte 3 de pesquisa, que é o que a gente chama aquelas mais de longo prazo e até pesquisas mais disruptivas. Mas isso sempre alinhado com os negócios da empresa, né? Os temas não são escolhidos de forma aleatória, enfim, tudo isso é muito bem planejado e executado conforme o orçamento e diretrizes estratégicas da Vale. A nossa área tem uma área de inteligência tecnológica, que é uma área responsável por mapear tendências tecnológicas, propriedade intelectual. A nossa área de parcerias e recursos é aquela encarregada de fazer parcerias com órgãos de fomento, governo, universidades. E nós temos também a área de governança, né, dentro da nossa equipe, que cuida desses 2 institutos tecnológicos. Bom, então, para a gente conseguir escolher esses temas de maneira estratégica, né, sempre aliado à estratégia da empresa e rumos tecnológicos, nós temos o Vale Technology Committee, que ele é constituído pela liderança da Vale, e esse comitê, então, ele traça as tendências e temas tecnológicos e estratégicos para a Vale para os próximos anos. E com base nos temas que a gente extrai, então, das reuniões desse comitê, que também é liderado pela nossa gerência executiva, nós, então, traçamos os temas que são lançados à comunidade acadêmica, seja por meio do nosso processo de oferta e demanda ou por meio de editais em parceria com órgãos de fomento, para receber os projetos de pesquisa e chegar ali, né, perto de onde a gente tem que chegar na nossa conversa, que são os contratos. Então, nós temos aí como alavancas para a inovação as parcerias com universidades, instituições de pesquisa e empresas, os consórcios de pesquisa, que não são fáceis de conduzir, editais de inovação, são aqueles com startups, cátedras e editais de pesquisa. As cátedras, nós temos uma que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é uma rede enorme, mas também temos cátedras no exterior, daquelas realmente mais tradicionais, editais de pesquisa com órgãos de fomento e plataformas de inovação aberta. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui só uma que a gente chama de cátedra, que é a Roda Trilho, para mostrar um exemplo aí de um ecossistema de inovação que a gente foi criando. Nós temos o tema Contato Roda Trilho dentro da empresa, que é muito amplo. Ele vai desde metalurgia de roda até atrito, enfim, agora, né, alguém de humanas tentando interpretar aqui. Mas, né, a gente tem que aprender sempre um pouco dentro da área técnica também. E quando eles trouxeram esse tema para a gente viu que era um tema multidisciplinar, multicêntrico, multitudo. E a própria área de negócio dizia: mas eu não sei nem por qual projeto começar. Eu não sei se eu tenho que começar estudando a roda, se ela que é muito dura e consome o trilho. Eu não sei se eu tenho que estudar atrito, se a curva da ferrovia de Minas Gerais gasta mais do que a subida da ferrovia da região norte. Então, a gente percebeu que a gente tinha um macrotema, ainda sem projetos específicos, e que a gente, então, tinha que buscar os melhores em várias instituições. E, então, montamos o que a gente chamou de cátedra, né? É um macrotema, que a base dele é aqui, a USP. Nós temos, então, um acordo assinado com a USP e que cada instituição que entra nessa nossa rede, ela assina um termo de adesão. Foi um modelo inovador de contrato, sim. Nós assinamos com a USP e tivemos da Procuradoria da USP, então, a autorização para que esses termos de adesão fossem assinados apenas pela Vale e por cada universidade,
que fosse entrando, porque se eu tivesse que passar por cada uma que já tinha assinado, as procuradorias de cada universidade, a gente nunca teria novos entrantes. Então, foi um modelo inovador para a gente também, do ponto de vista tecnológico, de gestão de projetos, mas também jurídico, porque realmente não é trivial a gente fazer isso dentro da universidade pública. E foi muito bom, porque ele está funcionando muito bem, então eu gosto de trazer ele como modelo assim, disruptivo também do ponto de vista jurídico, né? Bom, então, só para falar aqui, nós temos esse ciclo de oferta e demanda que eu mencionei, então, com base nesses temas, né, que são extraídos do comitê, nós fazemos, então, o nosso ciclo de oferta e demanda, durante o qual os pesquisadores recebem os temas, desafios da Vale e submetem suas propostas de pesquisa. Então, no ano passado, para esse ano, nós tivemos mais de 250 propostas recebidas. Ainda não dou a resposta das contratadas, porque o ano ainda não acabou. Então, ano que vem eu consigo dar esse número. Mas, enfim, nós recebemos as propostas dos pesquisadores após a divulgação desses temas. Temos um fluxo interno de análise. E, desde o fluxo de análise, nós já começamos a pensar em itens que podem ter algum impacto jurídico ou na parceria lá na frente, que a gente coloca até no próprio formulário de pesquisa que eu vou colocar a seguir. Então, para a formalização das parcerias, aqui eu trouxe esses 3 slides assim, eles são cheios de perguntas, tá? São realmente os desafios do dia a dia que eu acho que vai provocar um pouco aqui o debate. Na fase de negociação do projeto, é muito comum acontecer da gente receber o projeto e ele não ser PID, ele ser uma prestação de serviços. Então, quer dizer, muda todo o foco. Dentro da empresa muda até quem faz, né? A nossa delegação é para parcerias. Então, primeira coisa, o projeto chega, isso aqui é prestação de serviço, é parceria. Qual o tipo de contrato que eu vou aplicar? Qual a legislação aplicável? Vou ter que assinar com a reitoria ou é só com a fundação de apoio por ser prestação de serviços? A outra pergunta, é rede? É muito comum a gente receber o projeto e quando eles preenchem a proposta, eu olho a equipe ali, o quadro de equipes, e é um desafio meu e de outra colega, inclusive, que a gente enfrenta constantemente. Uma parte dos e-mails da equipe é de outra instituição. Eu falo, mas gente, se é a Universidade X que está submetendo, como é que essa pessoa é da Universidade Y? Aí você começa a buscar, não, é que na verdade eu vou fazer junto com um colega. Não, então essa universidade tem que entrar na relação. Tem outros financiadores? Nós já passamos, sim, por problemas de chegar num projeto, no laboratório, e pedirem para a gente assinar o termo de confidencialidade. Mas a gente já tem o termo de confidencialidade, já tem a cláusula de confidencialidade no acordo. Falaram, não, é que uma outra empresa apareceu também financiando o mesmo projeto. E você olha assim, você fala, e a gente não foi comunicado? Não. Então, assim, isso tudo acontece no dia a dia. Não é má fé. Não é simplesmente uma falta de conhecimento do impacto que esse tipo de conduta pode significar ali no final. A verificação consórcio, se é uma relação B2B, ela muda, né? O ponto de partida muda, né, daquilo que é para parcerias com o ICT, se você tem ou não repasse de recursos, porque aí pode ser uma parceria mais simplificada, alinhamento de expectativas, prazo, orçamento, itens financiáveis. A Vale tem um manual que nós entregamos ao pesquisador quando ele preenche essa proposta de projeto. Justamente para que a gente não comece a receber itens financiáveis que não são compatíveis com aquilo que a empresa financia. Alinhamento de prazo, orçamento. O nosso orçamento ele é aprovado todo ano. Chegando essa época do ano, agora outubro, novembro, que nós estamos, os contratos não assinados, eles correm o risco de realmente não saírem, porque o nosso orçamento vai virar. Então, assim, o prazo que leva dentro das procuradorias das universidades, tudo isso causa um impacto muito grande que tem que ser acordado lá no primeiro e-mail que você troca com o pesquisador. A questão dos interlocutores, né, é muito importante. Quando uma empresa começa a montar a sua área de inovação, os interlocutores eles têm que ser capazes de entender as diferenças culturais. Então, relação ICT-empresa, relação grande empresa e uma startup, ela não é trivial. Então, a nossa área especificamente dentro da Vale, eu acho que foi uma constituição muito feliz, porque o nosso gerente executivo veio da academia, nós temos pessoas que já eram da Vale, então conhecem o negócio da empresa, conhecem a mineração,
Temos pessoas que saíram aí de alguma forma do meio acadêmico, como eu, apesar de não ser docente, enfim. Então, nós somos constituídos aí a equipe é constituída de pessoas que entendem os momentos e a linguagem dos dois lados. Nós somos um paralelo dos núcleos de inovação tecnológica dos NITs das universidades. Os NITs também têm hoje pessoas capacitadas para conversar com a empresa. Então, isso é muito importante e com a gente acontece o mesmo que acontece com o NIT. Como eu fui de um NIT, eu posso afirmar. Quando eu era do NIT, os pesquisadores me olhavam com aquela cara de quem estava querendo privatizar o conhecimento da universidade pública federal e a indústria me olhava com aquela cara de alguém da universidade pública federal que ia levar 10 meses para preencher um formulário. E eu ficava naquela situação. Dentro da empresa acontece o mesmo. Nós somos cobrados pela empresa com a celeridade da empresa, o que está absolutamente correto. Mas eu também tenho que traduzir para a empresa o lado de cá, né? Mostrar para a empresa que dentro da universidade são outros procedimentos, outros processos, e a universidade também me olha como empresa. Então, nós sempre estamos nessa situação assim, né? Tentando... bem... Mas, assim, é gratificante. Toda vez que um projeto é assinado, é gratificante, porque é sinal que a gente conseguiu contornar tudo isso que às vezes parece impossível. Mapeamento de recursos humanos, né, e de pesquisa para fechar o projeto é muito importante, ver se você está com o melhor grupo, com os mais, enfim, capacitados para aquilo que você quer. Não reinventar a roda, essa é uma máxima, acho que para a universidade também. E alinhamentos internos necessários. Uma empresa como a Vale, que é uma situação bastante peculiar, mas se eu não alinhar com a operação da Vale, que eu vou executar um projeto de pesquisa que vai precisar parar a ferrovia por 5 minutos para estudar aquele trilho, aquele dormente, eu posso ter problemas. Não vou conseguir colocar aquele grupo de pesquisa lá avisando o diretor daquela área que eu vou ter que parar o negócio dele por 5 minutos, porque o prejuízo lá na ponta é muito grande. Então, tudo isso é muito importante. Sobre o acordo em si, então, trazendo ali do projeto, né? O que ele tem que preencher no projeto para eu minimizar um pouquinho os problemas no acordo? Se ele tem outros financiadores, se a propriedade intelectual é realmente daquela instituição que está ofertando a propriedade intelectual, quando já vier com algum background de patente, enfim. E aí a gente começa, então, a desenhar a parceria, né? Respondo aí que o projeto está fechado, orçamento fechado, tudo certinho. Isso leva, em geral, cerca de 2 a 3 meses. Nós fechamos, então, a gente verifica a questão do objeto, o projeto. De novo, tem que ter certeza de nos tratar de prestação de serviços, porque a relação é outra, é bastante diferente. As cláusulas de recursos financeiros, quando houver repasse, a gente tem que ter cláusulas que garantam prestação de contas, tá? As empresas, principalmente as grandes, como nós temos áreas de auditoria, áreas de compliance, nós temos que ter a garantia da prestação de contas em contrato, porque não adianta eu chegar para o pesquisador depois e aparecer, olha, você tem que me prestar contas, e ele não sabia, e algumas empresas até colocam o formato dessa prestação de contas ali. Uma cláusula que trate da devolução de recursos e do uso dos rendimentos, isso é algo que a gente vai aprendendo aí, né, no dia a dia. Não é raro acontecer de um projeto ter saldo, né? Acontece, um equipamento não foi comprado, um bolsista não foi contratado, ou até mesmo aqueles rendimentos da aplicação obrigatória, né, dos recursos, no caso das fundações de apoio das universidades públicas, porque dependendo da fundação de apoio, o rendimento ele é usado para outras atividades que não o projeto. Então, já colocar ali no acordo, olha, tem que ser aplicado no projeto. Então, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo, né, que a gente vai começando a negociar. Garantir as questões de compliance, hoje, né, principalmente as empresas grandes, nenhuma caminha sem o compliance. Nós trabalhamos muito em parceria com o compliance. Cada acordo assinado pela nossa área, ele passa pela due diligence da segurança empresarial, da área de compliance da Vale, e são levantadas assim, questões. Então, cada vez que alguma universidade, algum reitor, alguma fundação de apoio tem problemas, a gente até comunica e tenta contornar, para explicar, olha, não é bem isso, né, para a gente conseguir realmente firmar esses contratos. A cláusula de propriedade intelectual e exploração dos resultados, historicamente é um clássico, né, então, assim, é buscar como garantir sem ser um gargalo. Então, assim, o ideal é sempre você ter cláusulas mínimas, né, que garantam alguma flexibilidade. Então, aquelas que digam o mínimo de garantia que você quer, deixando as outras questões para debate futuro, né? Então, depois, se você quiser, a gente até aprofunda um pouquinho quais seriam, mas enfim. Regras claras sobre sigilo e confidencialidade.
Nós temos uma postura dentro da nossa área muito clara sobre isso. Não é função da nossa área editar publicações. A partir do momento que uma empresa ela se coloca na posição de financiar um projeto de pesquisa dessa natureza, tá? Claro que você tem outros projetos, você tem consultorias, tem outras formas, mas neste formato, o sigilo e a confidencialidade servem para dados de negócios, enfim, e para a questão de garantia da propriedade intelectual antes da publicação. Regras de saúde e segurança, né? A Vale, enfim, é um mundo. Outras fontes de fomento e colaboradores, que eu trouxe anteriormente, e legitimidade das partes signatárias, cuidado com fundações de apoio, CPFs versus CNPJs. Para nós que somos, né, da área jurídica, isso aqui parece óbvio, mas não é. Acontece muito de assinar um termo de confidencialidade e ele voltar assinado pelo pesquisador. Eu falo, professor, não pode, você tem que mandar lá para o reitor, né? Porque em última instância. Então, assim, é um cuidado diário que tem que ser muito delicado no trato, né? Porque aquela pessoa vai ser seu parceiro por 5 anos. Nós temos até um sistema de gestão dentro da nossa área atualmente que preserva isso. Nós temos dentro da nossa gerência o pessoal que cuida da parte técnica e do contato com os pesquisadores de forma direta, que é aquele que vai acompanhar o pesquisador ao longo dos 5 anos. Eu não peço para essa pessoa negociar cláusulas de contrato, porque se dessa relação inicial, antes de assinar o contrato, der algum mal-estar entre 2 pessoas que vão passar 5 anos executando um projeto em conjunto, você acabou com a relação, e não é essa a intenção, né? A intenção é sempre que tenha aí uma fase 2, 3, 15 do mesmo projeto. E depois acompanhamento e internalização dos resultados, é muito importante ter a previsão de relatórios de acompanhamento completos, publicações, previamente analisadas, transferência de know-how ao longo da execução. Não adianta eu deixar o pesquisador lá na bancada e não trazer ele para dentro da Vale, ou não levar a área de negócio da Vale para dentro do laboratório da USP para que eles vejam a pesquisa acontecendo. Transferência, uso exclusivo do resultado, isso sempre tem que estar bem desenhado, e viabilidade da nova fase do projeto, porque a ideia é realmente manter, né, essa relação. Bom, eu acho que slides eram esses, Carol, então assim, eu trouxe aqui o meu e-mail para vocês, fiquem à disposição. E, enfim, eu não sei se eu quebrei alguma regra trazendo os slides, Vitor, mas era mais para contextualizar, até porque eu não sei, né, quem trabalha com projetos de inovação. A gente só queria lembrar que o evento está sendo transmitido ao vivo e quem tiver perguntas em casa pode nos encaminhar. Fazer só uma lembrança também que o e-mail IEAResponde @usp.br. Então, IEAResponde@usp.br. Lembrando que essa é uma conversa inicial, te agradeço a presença, e o objetivo dessa conversa é que a gente faça um mapeamento de problemas jurídicos relacionados à temática da inovação. Então, abrindo agora, tanto para quem está aqui como para quem está em casa, acho que a Carol tem uma pergunta de saída. Minha pergunta inicial, primeiro eu quero agradecer a apresentação esclarecedora, tanto a respeito das questões de inovação, trazer a sua experiência para compartilhar conosco, e também, mais especificamente, a experiência da Vale. Acho que a pergunta inicial que eu faria, pensando um pouco na indústria do minério, da mineração, quando nós começamos a mapear o campo para darmos início à nossa pesquisa, a pergunta foi: o que é inovação para uma empresa mineradora? Então, acho que você trouxe essas informações. Talvez a inovação não seja efetivamente na questão do minério, mas muito no processo de extração ou formas de mitigar questões ambientais ou de tornar os processos mais produtivos, mais eficientes. Então, você trouxe toda essa apresentação sobre o que é atividade, o que é inovação na mineração. A dúvida que eu sempre tenho em relação a qualquer um dos campos diz respeito à definição, ao conceito de inovação. Por que eu tenho essa preocupação? Porque, do ponto de vista, nós temos uma definição, o conceito de inovação estabelecido na nossa Lei Federal de Inovação. Então, nós temos lá um conceito específico, estabelecido depois de muita discussão, mas, de um certo modo, ele traz segurança, por
por outro lado, ele também traz um certo engessamento. Nós temos por exemplo, a nossa lei do Estado de São Paulo, a Lei Paulista de Inovação, que traz um conceito muito próximo, mas com algumas distinções, algumas diferenças. E, por sua vez, nós temos uma outra definição na nossa lei do bem. Então, para aspectos tributários, a definição de inovação pode ser distinta daquela definição prevista na Lei Federal de Inovação. Então, aí, já de largada, eu perguntaria, isso é uma questão, vocês enxergam na Vale, na atividade de vocês, uma dificuldade em relação a esses conceitos? E um aspecto, uma decorrência desse tema do conceito diz respeito aos controles, ou seja, em qualquer parceria que seja feita entre, por exemplo, a Vale e uma entidade da administração pública, necessariamente haverá uma atividade de controle. Então, também, de alguma maneira, essas parcerias passam por uma decisão do que é o conceito de inovação, por exemplo, para um tribunal de contas, por exemplo, futuramente para o Poder Judiciário. Então, como esses entes, esses órgãos controladores irão interpretar o conceito de inovação? Então, a partir da sua experiência, não só da Vale também, mas da sua experiência pretérita, como é que você veria isso, né, o conceito de inovação? Na realidade, na relação com a academia, a gente foca mais em P&D. Então, até para fins dos órgãos de controle, enfim, lei do bem, é atividade de P&D, é atividade de P&D. Vamos em frente. Com relação ao conceito de inovação, eu acho que no dia a dia da empresa, essa diferença conceitual nos diversos instrumentos, enfim, ela não impacta tanto. Eu acho que a gente pode colocar assim naquilo que é o tradicional. O que é inovação? Vamos usar no meio produtivo? Estamos usando? Fim. Aí inovamos. Então, dentro da empresa especificamente, o que nós temos é um trabalho muito forte de transferência dos resultados dos projetos de pesquisa. Eu falo muito forte porque eu sou otimista, né? A nossa área é de 2009, nós estamos agora começando a colher os resultados dos projetos, mas assim, nós estamos trabalhando bastante em cima disso justamente para poder dizer, promovemos a inovação. O P&D nós estamos promovendo aí há anos. A inovação é a entrada no processo produtivo da empresa. Alguém queria fazer alguma pergunta na plateia ou seguimos aqui com Eduardo? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber a respeito do decreto que deve estar para sair a respeito da nova versão da Lei de Inovação agora de 2016. Qual a expectativa que a Vale tem e quais pontos vocês acreditam que teriam que necessariamente estar presente? E como que essa ausência de regulamentação do marco legal acaba afetando a atividade da Vale? Queria aproveitar e engatar também uma pergunta nesse sentido, que é sobre o exercício normativo da atividade CTI. Na sua opinião, a regulação ela deve ser mais aberta, de modo a acolher mais tranquilamente a atividade de inovação, e aí para o preenchimento no caso concreto, ou ela deve ser mais completa, e aí sofrer um risco de um eventual engessamento? Bom, sobre a pergunta do Eduardo, a expectativa, acho que não, eu vou falar só da Vale, tá? Eu acho que eu vou falar até pelo grupo de empresas e até das universidades. A expectativa para sair o decreto regulamentador é muito alta, né? E a gente não consegue uma resposta sobre quando, né? Os meses vão passando, falo daqui 2 meses, daqui 3 meses. O Dr. Luiz Marinello, que chegou ali agora, entende bem esse ambiente. Eu acho que assim, o que a gente tem de bate-pronto, eu posso falar alguns pontos dos vetos, né? Que, na verdade, estão até separados da questão do decreto regulamentador, tramitando de outra forma, por outras vias, mas assim, quando você fala para a empresa na nova lei que ela vai poder importar equipamento de pesquisa com isenção e tira isso, você já frustra um pouco. Foi vetado essa parte um dos vetos foi a questão da importação de equipamentos por empresa ser isenta de imposto de importação, enfim. Quando você fala para uma ICT privada que ela pode conceder bolsas, e isso também entra no veto,
Na verdade, não entrou... E começam aquelas coisas, né, da legislação. Não é que entrou de forma direta. Tiraram da lei o artigo que indicava que a ICT privada também podia conceder bolsa, mas o caput diz que é ICT. Aí vem alguém dizendo, não, mas dá insegurança jurídica, porque se tirar o privada quer dizer que o outro queria dizer só pública. Fica todo mundo assim. Então, como Vale, eu tendo 2 institutos de pesquisa, que são 2 ICTs privadas, isso me impacta bastante também. Então, enfim, eu acho que os pontos, assim, a questão do bônus, aí pensando no sistema, a questão do bônus tecnológico também, precisar de toda a parte de regulamentação. A parte de subvenção econômica, né, que tem tantos debates aí sobre FNDCT, voucher. A subvenção econômica, tá, né, nesse formato que as pessoas estão aí tentando entender o FNDCT como ele está hoje e tal, eu acho assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem como a gente sempre fez, né? Antes de existir a lei de 2004, a gente já fazia parceria universidade-empresa. Então veio a lei de 2004, a gente teve aquela, né, coroaram aquilo que já vinha sendo praticado. A lei de 2016, ela trouxe algumas novidades. Eu vejo com bons olhos, e não porque eu seja de empresa, mas sim, estudando aí o Instituto mesmo da Propriedade Intelectual, você poder deixar a API na mão 100% da empresa, né? Por todas as questões que a nossa legislação engessa quando você tem um patrimônio intangível pertencente a uma instituição pública. Então, enfim, aí respondendo a sua pergunta, eu não sei. Porque se a gente deixar muito amplo, cria um clima de insegurança jurídica, como esse caso da ICT, enfim. E aí o que não está expressamente permitido está proibido. Então a gente começa a entrar nessa discussão. Se você coloca muita regra, você engessa o sistema. Até porque cada procuradoria de cada instituição tem uma forma de interpretar a lei. Isso é fato. Se eu fizer uma pergunta para um procurador aqui dessa universidade, da outra universidade, de uma federal, de uma estadual, de um IFES, eu vou ter respostas diversas, distintas. E eu acho que uma lei muito detalhada, ela traz mais esse risco. Mas também a lei muito flexível traz o mesmo. Então, assim, eu não sei qual seria a fórmula ideal, tá? Gostaria de saber para eu poder propor, enfim. Tem perguntas? Professor Glauco. Obrigado, Cristina, pelas suas colocações. A Vale é uma empresa super reconhecida e tem contribuições excelentes na área da inovação. Sempre acho, olhando para a Vale, que ela podia oferecer mais surpresas para a gente na área de inovação. Mas, em todo caso, vou deixar isso para depois, porque você não é responsável diretamente pela Vale. Tá? O dia que você virar presidente, a gente tem uma conversa diferente. E estou esperando esse dia. Tá perto. Tá, eu imagino. Mas, inclusive, a gente ia trazer, eu até comentei com você antes a gente tentou várias vezes trazer o Luiz, que é o presidente do Instituto, não sei se o nome é presidente ou é diretor-geral, entende? Do Instituto Vale, porque nós temos um interesse muito grande na atividade de mineração. Por vários motivos, em especial, porque durante todo um período a gente ficou em contato com a Vale para tentar ver a possibilidade da Vale entrar em áreas que ela não entra. Né? Eu tive a oportunidade de visitar em Londres a Extrata, são os concorrentes da Vale e tal, e todos eles têm centros de pesquisa, todos eles. Alguns deles, que são os mais dinâmicos, têm centros de pesquisa muito poderosos, que entram em terras raras, entram em metais especiais, que a Vale tem muita dificuldade em entrar. Até o ano passado tinha, certo? Imagino que não deve ter entrado nesse último ano. Então, essa é a minha expectativa, é exatamente essa. Acho que tem um peso para o país muito grande e é sempre um a mais, essa que a gente pede para a Vale. Mas, ao mesmo tempo, tem o problema da Vale, tem as questões que estão relacionadas à Vale no trato com o marco regulatório, certo? E que tem um pouco a ver com as perguntas que foram feitas pela Carol, pelo Vitor, pelo pessoal aqui da audiência. Mas as coisas são mais fortes. Eu queria enfatizar mais algumas coisas, entende? A regulamentação que foi levantada aqui, ela sequer está pronta, certo? Se vocês têm expectativa de que ela saia, ou a Vale ou a ANPEI, pode abaixar a expectativa, certo? Ela foi aprovada várias vezes
E ela está parada na Casa Civil e na Fazenda, e como o critério de corte não é inovação, nem a parte jurídica, nem a parte regulatória, mas é o corte e a crise fiscal, as dificuldades fiscais do Estado, e como tem todas as medidas que foram vetadas, apesar de extremamente positivas, elas têm impacto fiscal, todas elas, mesmo uma simples bolsa de estudos tem, eu arriscaria dizer, e gostaria muito que eu estivesse errado, certo? Que isso não sai antes de 2018. Sendo muito otimista em 2018, certo? 2018 eu digo pós-eleição, tá? Mas, em todo caso, o Brasil é um baú de surpresa, certo? Então, espero que seja uma surpresa positiva e não as que nós temos recebido no último período. Então, dito isso, eu gostaria de saber o seguinte, aonde que as coisas pegam para vocês? Aonde que exatamente? É na discussão de patente? É na discussão, no relacionamento com a universidade? Porque você sabe que varia muito. Você, de repente, fala assim, às vezes eu tenho que explicar para a Vale que demora 10 meses para acertar na universidade. Bom, tem áreas da universidade que demora mais do que 10 meses. Mas tem área que é muito rápido, certo? Às vezes mais rápido do que as empresas. Não sei se é mais rápido que a Vale. Então, como isso varia muito, eu queria saber o seguinte, aonde pega? Do ponto de vista legal regulatório, certo? Pega porque a legislação não permite, ela engessa o debate sobre propriedade intelectual, esse é um problema. Ela pega porque as procuradorias das universidades são muito rígidas. Se perguntar aqui para a USP, sugiro que você não pergunte aqui para a USP, com todo respeito a Carol, que passou por lá, então, sugiro que você não peça e não pergunte aqui para a USP, porque você vai receber não, que é a resposta típica do funcionalismo público mundial, não é só, mas aqui na USP é mais complexo ainda. Então, saber se a legislação é mais flexível ou menos flexível, já tem um pressuposto, certo? A discussão de que se está na lei é o que vale e aquilo que não está na lei é proibido, é uma visão típica do funcionalismo público e do Ministério Público brasileiro, certo? Pode ser que tenha alguns outros que façam uma relação com isso, mas essa é uma discussão que pega muito os advogados e aqueles que vão assinar no seu CPF. Não pega o gestor. Eu fiquei 8 anos no setor público e eu passei um trator em cima dessas questões. E tive as contas aprovadas, todas elas. O Vitor fez parte do meu jurídico, ele ficava nervoso muitas vezes. Mas a discussão de saber se está... A discussão de falar que tem que estar na lei para ser aprovado, eu acho... Então, eu queria saber, eu queria que você falasse do ponto de vista de uma mineradora, porque o marco regulatório tem impacto diferente de acordo com o setor, certo? Do ponto de vista da Vale, que é uma mineradora gigante, a questão é, o que pega? Quais são as questões que vocês ficam com os cabelos em pé, que arrepia, que dá problema, que demora, que é custo, e que é perda de oportunidade porque atrasa o processo inovador? Bom, então acho que eu vou começar um pouco... Aqueles 3 últimos slides, na verdade, eu poderia desmembrar em 300, professor, justamente para pontuar, né, cada uma desses gargalos, né, que vão aparecendo. Sobre a indústria da mineração, eu acho que um dos pontos que a gente sempre tem que lembrar é que é uma indústria pesada, é uma área hard. Não adianta o pesquisador entrar na área da Vale sem antes estar ambientado, habilitado, examinado. Então, esse é um dos pontos que, por vezes, pega nos contratos, né? A gente fica um pouquinho mais de tempo trabalhando sobre isso. Então, a gente já teve discussões das mais básicas. O equipamento de proteção individual vai entrar no custo do projeto, a Vale que vai pagar, eu quero que a Vale pague. Mas até isso, que parece uma coisa, mas que leva 5 meses, às vezes, discutindo, até a Procuradoria Jurídica da Universidade querer conhecer todas as regras de saúde e segurança da Vale. Aí eu falo, olha, mas o rio tem tantos quilômetros que ele vai acessar. Um trecho do rio ele tem que usar perneira, capacete e colete. No outro é só capacete. Qual da parte da minha norma de saúde e segurança você quer? Então, esse é um ponto que para indústrias como a nossa, ele às vezes pega. Até porque a gente fala,
O pesquisador deverá cumprir as regras de saúde e segurança da Vale. Eu tenho que apresentar as regras, né? A gente apresenta, mas dependendo da procuradoria ou do jurídico do lado de cá, eles querem detalhes que nem sempre eu consigo dar também, né? Às vezes isso... Tem problemas que eu acho que valem para a gente, valem para uma empresa cosmética como a Natura, valem para uma Whirlpool, que é a parte da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, sim, ainda é um gargalo. Eu já nem sei mais dizer, professor, se ele é um gargalo atualmente mais cultural ou jurídico. Porque nós tivemos aí há anos atrás, e eu me coloco do lado de cá e como quem fazia esse movimento também, de que as indústrias nos faziam, nós, universidades, passamos a fazer. Estou me colocando agora com o chapéu antigo de Unifesp. Isso criou toda uma tratativa em torno da propriedade intelectual, da titularidade especificamente, que a gente está carregando até hoje. Né? São aí 15 anos, quase 20 anos, carregando a cultura da titularidade de propriedade intelectual. É difícil a gente contornar isso ainda hoje em dia, mesmo com a lei nova falando em 100% da titularidade da propriedade intelectual. Por quê? Você tem núcleos de inovação tecnológica que são um pouco mais modernos, vamos dizer assim, mas eles esbarram nas procuradorias. Então, assim, eu tenho um núcleo de uma universidade que ele concorda com a forma de negociação que eu propus no contrato. Prêmio é um percentual sobre o valor do projeto, ou seja, qual for a outra forma de premiação, o uso vai ser assim, exclusivo. Aí a procuradoria fala, não, eu quero que você especifique agora o valor, o quanto a Vale vai pagar. Eu falo, gente, o projeto tem 5 anos de duração, eu não sei como o mercado estará lá na frente. Se você colocar um valor muito alto, isso aqui você vai inviabilizar eu incluir isso no meu processo produtivo. Inovação, esquece. Porque eu assinei lá atrás uma cláusula, porque a Procuradoria obrigou, porque não consegue entender o interesse público em deixar essa cláusula aberta. Então, assim, esse é um fator. A questão das procuradorias, e aí, assim, você tem essa questão de uma mesma procuradoria, de uma mesma universidade não ser uníssona, ela é algo que impacta terrivelmente. Tá? Eu tenho experiências recentes com uma federal específica que um procurador deu um parecer dizendo que a nossa empresa, né, não vou nem, eu tenho vontade de repetir as palavras dele, mas falando muito mal, né, do nosso contrato, da nossa proposta de minuta. Na mesma semana eu recebi a mesma minuta, que é uma minuta padrão, aprovada pela mesma procuradoria. Eu peguei a aprovação de um e levei lá para o outro. Eu falei, alguém consegue me explicar isso aqui? Por quê? Na semana seguinte, essa mesma universidade me libera o terceiro parecer de contrato, a mesma minuta, com 8 páginas de alterações. Falei, 8 páginas, não estou exagerando. Eram 8 páginas. O que eles incluíram ali? A relação da Universidade Federal com a Fundação de Apoio. Eu falei, o que é que eu tenho a ver com isso? Dessas regras todas. Então, faça um contrato paralelo com a Fundação de Apoio ou me diga, a partir de agora a gente precisa dessas 8 páginas. Ok. Mas eu tive 3 pareceres diferentes, em 3 acordos diferentes, dentro de um mês. É uma coisa assim, para a empresa, enlouquecedora. Aí depende da empresa, né? Se é mineração, enfim. Então, assim, listar os gargalos jurídicos, acho que a gente pode lembrar todos de cabeça, se vocês quiserem. Mas sempre em relação à universidade, a Vale não tem atividade ou sozinha ou com outras empresas? Temos. Em que o ambiente regulatório tem uma importância grande? Temos. Na verdade, as nossas ações com empresas, nós temos as relações B2B. As que passaram pela nossa área, né, mais atuais, elas não envolvem repasse de recursos. Então, isso facilita muito a relação. Nós temos um termo de compromisso em que, por exemplo, é uma empresa de software que ela usa esse software para uma determinada indústria e quer saber se isso é válido para mineração. Nós fornecemos dados, ajudamos a evoluir o código-fonte, né, alterar o código-fonte para atender a mineração. Essa é uma parceria básica B2B. Nós temos também outras relações com fornecedores assim, desde melhoramento de aglomerantes, enfim. Esses fluem de uma forma um pouco mais rápida, porque não tem repasse de recursos. Não conheço para pontuar aqui, dar um exemplo de algum que eu tenha que passar recursos para outra empresa parceira. Com startups, a relação que a gente tem até o momento
via essas, como se fosse uma consultoria, essas que centralizam os recursos, publicam os editais e passam os recursos para as pequenas empresas, né? Uma aceleradora, enfim. Então, a nossa relação direta, até o momento, com pequenas empresas, nem diria startups, ela versa mais nessa parte de desenvolvimento de produtos ou via aceleradoras, enfim, essas outras consultorias. Bom, então vou aproveitar só para fazer uma pergunta feita aqui, enviada por e-mail pelo Alexandre Venturini Lima, da Agência USP de Inovação. Então ele diz: quero inicialmente cumprimentar e mandar um grande abraço para a Cristina e depois perguntar a ela como ela enxerga o modelo jurídico e a questão de propriedade intelectual para a expansão das redes, em especial com a participação de mais de uma empresa e, em alguns casos, concorrentes. Então, acho que... Bom, até a própria USP tem uma parceria assim, que é da Rede Mali, que é o mesmo docente que nós temos a nossa cátedra Roda Trilho. Foi até essa tradição que a gente vê. Então, o que nós temos é a Vale com várias universidades. O que a USP tem é a USP com várias empresas concorrentes. Então, para você fechar a questão da propriedade intelectual sem amarrar, depende muito da fase do projeto. Eu imagino que uma rede dessa natureza, a gente está falando de um projeto pré-competitivo, enfim, você está ali buscando conceitos, buscando rumos. Não adianta ficar falando quem que vai ser dono do que ali, porque você vai amarrar o contrato. Se eu tiver que toda vez, eu como Vale, pedir autorização da concorrente para usar aquilo ou para continuar desenvolvendo aquilo, algo que era absolutamente embrionário, eu vou emperrar o sistema. Se você tem alguma coisa mais avançada, que você queira mesmo a propriedade intelectual, é porque talvez você já saia um pouquinho desse modelo. Então, não sei se com isso responde a pergunta do Alexandre, mas eu entendo que tecnologias mais embrionárias, pré-competitivas, elas acabam ficando um pouquinho mais abertas, que foi até como a gente trabalhou com o formato de rede. Não teria problema algum entrar em rede com concorrentes. Na verdade, o que nós temos dentro da Vale, nós temos consórcios internacionais, né, com concorrentes. Para nós é muito comum na Austrália, no Canadá, enfim, justamente em projetos dessa natureza. Bom, acho que temos pessoas aqui na plateia que querem fazer perguntas. A Maria levantou a mão, Lucimara e depois... o Diogo também. Então vamos começar pela Maria, que foi a primeira que levantou a mão. Obrigada. Boa tarde. Primeiro agradecer, né? É um prazer sempre a gente ter alguém da indústria aqui falando sobre inovação no nosso país. É um tema pouco trabalhado, verdade seja dita. Eu tenho algumas perguntas, vou focar em duas, acho que algumas já foram comentadas aqui. Me interessa falar um pouquinho sobre o que você comentou sobre propriedade intelectual em relação à alteração do marco regulatório, né? Então, a gente tem aí quase 2 anos de alteração do marco regulatório, e se essa alteração do marco regulatório já implicou em alguma mudança na atuação da Vale em termos de escolha de projeto. Se teve algum projeto no passado que, por conta do fato da propriedade intelectual, tem uma titularidade obrigatoriamente compartilhada ou pertencente à universidade, se isso foi impeditivo, e uma vez que o marco regulatório foi alterado, vocês voltaram para o projeto e disseram talvez aqui exista uma oportunidade para a gente dar continuidade ao projeto. Se esse foi um impeditivo e como que a Vale passou a ver o fato de que a partir de agora seria mais fácil a titularidade ser exclusiva. A outra pergunta, ela se refere às inovações ambientalmente sustentáveis. Existem determinados escritórios de patentes, e o Brasil é um caso, né, específico, que concede um exame mais acelerado para inovações ambientalmente sustentáveis, entendendo que um dos objetivos da Vale é produzir processos que imagino que tem um impacto ambiental, reduzam o impacto ambiental, se esse também é um fator de análise no momento que vocês estão escolhendo aqueles projetos que você apresentou hoje aqui para a gente. Obrigada. Só uma observação, você poderia se apresentar e depois cada um que fizer a pergunta, peço que se apresente também, para todos nós. Eu me chamo Maria, sou membro aqui do Observatório Jurídico de Inovação, infelizmente não pude comparecer na nossa primeira reunião. Sou professora do Mackenzie de Direito e trabalho com inovação, com o tema da inovação, estudando inovação há pelo menos 10 anos. Nós continuamos negociando a propriedade intelectual mesmo com o novo marco legal, no mesmo formato, cotitularidade. Até agora nós não solicitamos a titularidade exclusiva da empresa,
porque nós acreditamos no modelo da cotitularidade. Tá? Nós realmente continua sendo o mesmo modelo. Partimos do princípio de 50%, 50%, salvo se vier alguma indicação aí de um background, de uma contrapartida, enfim, alguma coisa assim. Até agora não nos deparamos em fazer o uso do 100% ou até mesmo deixamos de celebrar em decorrência da cotitularidade, muito pela natureza dos nossos projetos, da nossa área específica, tá? Aqui quando eu falo da nossa área, que são projetos mais de longo prazo, que envolvem muitas vezes pesquisa básica. Sobre a parte de patentes, né, da área ambiental, eu não sou especificamente da área de propriedade intelectual, da nossa gerência, da parte técnica, mas respondendo aí uma parte da sua pergunta, nós não... O compromisso com a pesquisa ambiental para a gente independe do interesse na patente concedida de forma mais rápida, não. Mas assim, de novo, né, para o nosso lado, que é de uma pesquisa mais de horizonte 2 e 3, né, assim, nós temos como compromisso a pesquisa ambiental, ponto. Tanto é que um dos nossos institutos tecnológicos é o ITV Desenvolvimento Sustentável, ele é voltado para o meio ambiente. Tá? Bom, então com isso eu passo a palavra para a Lucimara. Só fazer uma lembrança, o evento está sendo transmitido ao vivo e as perguntas podem ser encaminhadas pelo iearesponde@usp.br. A Tânia vai fazer a pergunta. Olá, Cristina. Meu nome é Tânia, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, na assessoria jurídica. Né? Bom, em primeiro lugar, eu queria perguntar para você, então, no relacionamento com startups, vocês enquanto empresa, então, do ponto de vista jurídico, né, vocês têm adotado alguma cautela especial em relação à eventual formalização de parcerias? Como é que isso, enfim, como tem sido o relacionamento, né, enfim, da Vale com as startups? Eu também queria fazer uma outra pergunta, né, relacionada com as políticas de inovação das entidades públicas. Né? Vocês já chegaram a ter problemas, a se depararem com dificuldades na negociação dessas parcerias por falta de políticas claras, devidamente aprovadas pelos órgãos superiores dessas instituições em relação enfim, às políticas de inovação? Bom, primeira parte, sobre as startups. A nossa área começou a se relacionar com esse ambiente das startups recentemente e até agora nós não fizemos nenhuma parceria direta com startups, como eu havia mencionado. Os cuidados que nós estamos tomando. Startups devidamente constituídas, né? CNPJ, não CPF. Principalmente porque nós temos uma política muito forte de compliance, né? Então, nós temos essa relação e, como a nossa relação é com o intermediário, nós colocamos no contrato que ele deve repassar XYZ obrigações e condições para essas startups, mas também elas assinam um compromisso com a gente dizendo que tem ciência daquelas regras, porque senão, juridicamente, eu não consigo fazer a triangulação. Mas eu acho que, assim, a regra, marco zero é CNPJ. CPF não, né? Assim, para uma empresa grande, ainda por cima como a gente, né? E com toda essa, não é saudável, né? A outra questão que a gente costuma colocar aí até no hall de entrevistas, né, das perguntas, a parte do vínculo desse pesquisador líder, então saber se não é um pesquisador de dedicação exclusiva que está trazendo algo que ele desenvolveu dentro da universidade, que a patente da universidade ele abriu a empresa dele sem nem conversar com o conselho universitário. Algo do gênero, né? Por mais que a gente tenha aí um marco legal novo, flexibilizando algumas coisas, mas assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu quero saber que aquela pessoa que chegou até a Vale é legítima para chegar com aquele projeto. Então, acho que assim, a legitimidade, né, do proponente e a questão de você já ter uma pessoa jurídica constituída. E a Vale também tem uma regra que é nossa, de compliance, que é muito forte por ser uma empresa grande, que é não ser o único projeto que sustenta aquela empresa. Tá? Porque não é nem saudável, né? Então, assim, é algo que a gente toma bastante cuidado. Sobre a questão de política pública de inovação, de uma forma tão ampla, não.
até agora, todos os órgãos de fomento com os quais a gente se relacionou, a parceria fluiu de uma forma muito promissora. Então, o professor Glauco falou assim, né, da Vale surpreender, né? Eu entendo a sua colocação, mas eu entrei quando a área tinha quase 1 ano de idade, ainda não tinha 1 ano. De lá para cá, o avanço foi tão grande, assim, eu, mesmo vindo da FAPESP, do programa PIT, vendo todas as parcerias, eu desconheci até hoje um edital de 120 milhões de reais. Eu acho que para a empresa da mineração, quando ela abre um edital de 120 milhões de reais para a comunidade acadêmica de 3 estados diferentes, com macro temas amplos e dizendo os temas são e não somente, nós recebemos projetos desde óleos essenciais até da mineração em si, eu acho que já mostra um pouco para que a nossa área veio, né? Então, até agora eu não consigo dizer para você algum problema específico de política pública de inovação, porque o nosso relacionamento com o governo, órgãos de fomento e ministério tem sido realmente bastante eu queria só fazer um gancho, uma pergunta nessa questão que você mencionou, desse edital de 120 milhões da Vale. Quais foram dificuldades ou não, ou facilidades que vocês tiveram para fazer uma pesquisa em rede? Porque é muito importante para a pesquisa, para a inovação, que tudo seja feito em rede também. O que vocês tiveram dificuldades específicas? No momento da construção da parceria, ele foi um pouco difícil. Na época até estava na FAPESP, né? Você também. Para construir a rede foi difícil porque você tinha 3 órgãos de fomento com 3 regras diferentes e mais a regra da empresa. Conseguimos fechar parceria com os 4, que não foi fácil. Aí você começa, regras de submissão de projeto. Um era formulário online, o outro era impresso, o outro era... Aí um dizia, eu tenho que ser cotitular da patente. O outro, não, se o NIT for bom, não precisa, né? Se for o NIT cadastrado. Então vamos pedir para todo mundo que for projeto em rede assinar um acordo de propriedade intelectual para poder submeter a proposta. Para dizer, então, estamos conversados e de acordo. Ninguém conseguiu assinar o acordo de propriedade intelectual no prazo de submissão da proposta. Começa aí o problema da rede. Aí a gente flexibilizou essa regra naquela época. A gente não ia ter proposta em rede, ponto. É simples assim. Depois disso, a gestão. A gestão de uma rede, ela não é fácil quando você tem principalmente 3 órgãos de fomento com 3 formas de prestação de contas diferentes, 3 formas de poder pegar e comprar uma passagem para ir visitar o colega lá na Universidade do Pará, saindo, né, lá da Universidade aqui de São Paulo, enfim. E o que a gente teve que fazer um trabalho muito forte, que tem uma equipe voltada para isso, é a parte de eventos, seminários e workshops. Não adianta eu fazer projeto em rede se eu não sentar todo mundo na mesma sala, uma certa periodicidade e em parceria com as áreas de negócio da Vale para poder internalizar aquele resultado. Então, assim, fechar esse acordo foi realmente... Então, de certo modo, a gente poderia dizer que existe uma desarticulação das instituições e da legislação, uma falta de articulação que dificulta a pesquisa e essa parceria, a pesquisa em rede. Sim, se você pegar órgãos de fomento, tem coisas básicas. Você tem órgãos de fomento estaduais que precisam de parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Você tem outros que não, que tem autonomia para próprio jurídico do órgão de fomento emitir parecer. Então, enquanto um me responde em 10 dias, o outro me fala, com sorte, em 60 dias. Aí você fica, tá bom. Então, assim, aquele orçamento que você tinha para aquele ano, ele já virou. Esquece. Porque aí vem questão de estilo, a questão de onde está a logomarca, qual é o nome do primeiro órgão de fomento que vai aparecer. Parece bobagem, estou falando de coisas assim, parece superficiais e vazias, mas não, elas têm um impacto e um desgaste na relação que não é fraco. Bom, então passo a palavra para a Lucimara, se você pudesse se apresentar, por favor.